Olá, pessoal. Eu sou Isabela Paloma, sou psicóloga aqui do Centro de Reabilitação do Altino Ventura e estou aqui para participar da pesquisa de Tiago, uma excelente pesquisa, excelente tema. É muito importante para a gente integrar os autistas, né, ao mundo, pensando em comunicação, pensando em autorregulação, porque na minha prática eu utilizo muito, né, jogos, utilizo pranchas de comunicação. E aí, utiliza alguns aplicativos que usam vozes, né? São sonoros, que falam, exemplo, eu quero abrir. Alguns aplicativos que eu uso utilizam a voz, né? Para a criança se comunicar. E alguns jogos que eu uso, eu acho extremamente importante para observar como a criança se autorregula, como a criança, o nível de frustração que ela tem, né, com jogos, se desiste, se não quer continuar quando perde, o que acontece quando perde. Então, assim, a psicologia observa a tecnologia, o mundo digital como essencial, assim, para alguns atendimentos, porque, querendo ou não, faz parte do mundo, né, o digital. Então, a gente tem que trazer o digital também para dentro da terapia, não só pensando nos riscos que tem, né, o uso abusivo de telas, mas pensando no lado positivo que isso pode trazer, no lado alcançando os objetivos, né, que a gente tem na terapia. Então, foi extremamente importante a pesquisa de Tiago. Boa tarde, meu nome é Reinaldo Amâncio, sou terapeuta ocupacional. Atualmente eu trabalho como terapeuta ocupacional na Fundação Altino Ventura e trabalho como professor de terapia ocupacional em uma universidade particular aqui no Recife. Eu venho aqui falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa do Tiago, onde esse trabalho ele nos mostra que vai nos ajudar muito em nossas terapias, trazendo e facilitando um melhor desempenho ocupacional na vida das crianças atípicas no seu dia a dia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Tiago Vinícius e hoje eu vim fazer uma entrevista com vocês, que eu estou participando de um projeto científico, de uma pesquisa científica, envolvendo tecnologias para crianças com TEA. E hoje eu vou fazer uma série de perguntas a vocês, para que eu possa fazer esse levantamento de requisito hoje. Podemos começar? Sim. Tudo bem? Primeira pergunta, né? Essa vão ser 9 perguntas, divididas por 3 categorias. A primeira pergunta que eu vou fazer agora vai ser de experiência do usuário e aspectos sensoriais. E o objetivo dessa pergunta que eu vou fazer agora tem o objetivo de entender como criar uma interface com interação para evitar crises ou rejeição do aplicativo que eu vou desenvolver. Pronto, aí a primeira pergunta. Crianças com TEA frequentemente apresentam hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. Do ponto de vista de interface de aplicação, quais estímulos visuais, como cores, transições, animações, e também da parte auditiva, como sons de trilhas sonoras, sons de cliques, como essas variáveis costumam ser mais benéficas? Quais devem ser evitadas a todo custo, para não prejudicar a criança? Começar, Isabela? Começa você. Vou começar falando da pesquisa. Boa tarde. Boa tarde. Pode ser boa tarde? Pode. Meu nome é Reinaldo. Sim. Sou terapeuta ocupacional. Especialidade em TEA. Sim. Você traz uma questão sensorial, onde é muito trabalhada na terapia ocupacional. Uma das coisas que a gente da terapia ocupacional trabalha com relação a uma técnica, que é um método utilizado, que é o de integração sensorial, onde a gente tenta trabalhar a integração de todos os sentidos para que essa criança ela venha ter um bom desempenho ocupacional nas suas atividades de vida diária. Sim. Quando você me traz questões visuais de como ela vai enxergar e possa ser que interfira ou não. Isso, como ela vai reagir? Precisa ver algo que seja específico de indivíduo para indivíduo. Sim. Porque essa questão do TEA, algumas crianças podem ter hipersensibilidade visual ao enxergar algum tipo de cor,
e outras podem ter hipo. Então, a Sim. gente falar, uma cor tem que ser específica para trabalhar, eu acho muito amplo. Por quê? Vou sendo assim bem sincero com você. Sim, pode ser. Porque a gente coloca, vamos supor, uma cor amarela para trabalhar a questão da hipersensibilidade visual. Só que possa ser que sirva para uma criança, mas para outra não. Porque essa questão sensorial é muito complexa. Uma criança ela pode ter uma hipersensibilidade à cor amarela e outra à cor vermelha. Sim. Outra à cor azul, certo? Porque o nosso cérebro ele é uma caixinha de surpresa, onde ele é muito complexa. Então, falar em uma cor específica, um som específico, eu acho muito amplo para algo que é específico de indivíduo para indivíduo. Sim. Deu para você entender? Entendi. Certo. E realmente, assim, dependendo do estímulo, né, que for ofertado, pode realmente gerar uma crise. E aí a gente deve saber qual a demanda, o perfil do paciente, para poder aplicar isso, para poder oferecer essa ferramenta. Então, fazer uma escuta primeiro com a família, para saber qual tipo de sensibilidade que ela tem. Porque no momento que a gente for oferecer a ferramenta, né, oferecer o estímulo, a gente ainda tem que ir pisando em ovos, vamos dizer assim. Porque se for algo muito que requer da criança uma adaptação sonora, né, se ela tiver muita sensibilidade, a gente não pode colocar uma música de 3 minutos já no primeiro contato da criança com a ferramenta que você for criar. Então, assim, tem que ir aos poucos, que além disso, claro, a gente quer que ela supere, vamos dizer, aquela sensibilidade, né? Fazer o máximo que ela consiga, né, se adaptar à ferramenta. Gradualmente. Isso, gradualmente. A gente tem que fazer uma escuta primeiro com a família, para saber da sensibilidade da criança, avaliar a criança e depois oferecer a ferramenta para respeitar a sensibilidade dela e, com isso, fazer com que ela vá superando, né? Sim. Porque realmente pode desencadear uma crise e aí se o profissional não tiver preparado, não tiver manejo, isso pode demorar e pode acontecer dela realmente nunca mais querer ter contato. Só de ver, nunca mais querer ter o contato. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Agora eu já vou te perguntar uma coisa que é para tu estar perguntando a gente. Sim. Mas aqui eu trabalho com um grupo de seletividade alimentar, certo? Alimentar? Seletividade alimentar, onde tem algumas crianças alimentar, que sim. apresentam esse tipo de deficiência, onde elas não se alimentam de todo tipo de alimento. São alimentos específicos que elas comem durante o dia. Então, vamos supor que tem criança que come cuscuz manhã, tarde e noite. Cuscuz porque é amarelo, já que você trabalha com cor. Sim. Então, é cuscuz com ovo, só que o ovo é só a gema. Sim. A clara ela não come, certo? Veja, quando eu falo de integração sensorial, é integrar todos os sentidos. A alimentação está mais voltada para a gustação, para o paladar, Isso. certo? Certo. Só que a questão visual influencia, onde ela só come o amarelo. Um momentinho. Influencia praticamente a todas as pessoas, né? Isso, exatamente. Você está entendendo? Estou entendendo. Então já tem outro tipo de algo que também influencia. Tem crianças que não comem comida pastosa. Sim. Certo? Mas prefere algo mais crocante. Porque o mastigar dá uma sensação de prazer no ouvido, que já é outro sentido, e que deixa ela bem. Aí ela prefere comer o crocante. O pastoso ela não come. Entendi. Certo? Então a gente trabalha com essa integração. Quando a Isabela traz, a gente tem que conhecer o paciente. Ver onde ele tem uma hiper ou uma hipossensibilidade em algo, e a partir dali a gente trabalha. Entendi. E então isso também se aplicaria na área de tecnologia, ao que eles veem? Poderia sim. Eu estava vendo as suas perguntas para ter uma base do que ele responder. Sim. Poderia ser criado algo, sim. Porém, é como eu trago. Esse aplicativo que você faria, ele deveria ter umas 3 ou 4 sugestões de como, 3 ou 4 abas, para a gente trabalhar cores. Porque primeiro a gente vai conhecer a criança. Então é com essa cor dessa primeira aba que eu vou trabalhar. No caso seria uma filtragem. Ou com a segunda, ou com a terceira, que vai se dar bem para essa criança. Para outra tem que ser a outra, certo? No caso ia ser gerada um perfil específico para aquela criança no aplicativo. Entendi. Então, um perfil que sirva para mim passa a ser que sirva para ela. Então, com esse perfil, eu já sei que para ela serve, eu vou usar isso.
Mas aí o perfil que serve para mim não serve para você. Aí já tem um segundo modelo de perfil. Que eu já uso o segundo que serve para você e serve para o outro. Entendi. Certo? Certo. Aí eu vou passar para a segunda pergunta. É complexo, viu? A previsibilidade é um fator crucial para muitas crianças com TEA. Como a estrutura de navegação de aplicativo, como por exemplo, menus, botões de voltar, o fluxo de tela, do movimento das telas, pode ser desenhada de forma que transmita segurança para que reduza a ansiedade da criança, que não gere ansiedade nela durante o uso do aplicativo. Pronto. No momento que a gente vai ofertar, né, uma tecnologia para qualquer paciente, seja típico ou não atípico, típico ou atípico, né? Tu pode explicar brevemente o que seria isso? No caso, atípico é o perfil da gente que a gente atende aqui. São crianças com deficiência, seja transtorno do espectro autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, outras síndromes raras. Sim. São crianças atípicas. Crianças típicas é as que não possui nenhum transtorno. Sim. Sabe? Seria mais ou menos assim. Criança atípica é aquela que apresenta um desenvolvimento neuropsicomotor normal. Certo? Nenhum tipo de atraso, atípica. Já a atípica é aquela que vai apresentar alguma alteração por conta de alguma patologia no seu desenvolvimento neuropsicomotor. As crianças que não têm uma dificuldade, não teve nenhum atraso, ela tem um desenvolvimento típico. Sim. Né? Aí as atípicas, que são os nossos pacientes, elas possuem esses transtornos ou deficiências. Entendi. No caso, quando a gente oferece qualquer tipo de ferramenta, a gente precisa realmente dar uma previsibilidade. Tô aqui com um brinquedo novo, ele vai fazer um barulhinho, vai ter a imagem de uma vaquinha, ela vai fazer mu, entendeu? A gente vai, dependendo muito da abordagem da gente, para facilitar a adaptação da criança, a adesão da criança àquela ferramenta. Então, é crucial a gente ter essa previsibilidade. Avisar o que vai acontecer antes, para ela já se preparar e reduzir a ansiedade. Para a gente, né, concluir o objetivo da gente com aquilo. Entendi. E, mais uma vez, não é algo generalizado, é algo específico da criança, né? Entendi. Previamente, a gente já vai, a gente focar, né, no caso, vou prever para ela que vai ter um estímulo sonoro alto, assim, médio. Sim. Então, já sei previamente que ela tem alguma acessibilidade sonora. Por isso que eu vou, né, dizer. Entendi. Terceira pergunta. Para acessibilidade cognitiva, é melhor usar ícones abstratos ou elementos visuais? No caso, dentro do aplicativo, para interagir com a criança. Visuais, também com escrita. Porque, assim, é muito comum de acontecer. A gente está atendendo a criança nível 3 de suporte, que não passou pelo processo de alfabetização comum, né? Na escola, de fazer junção silábica. E que quando chega a gente tem uma surpresa, porque a criança lê, sabe? Ela sabe que a imagem de um carro é carro. As letras, que algumas crianças com TEA, elas aprendem a ler pela codificação das palavras. E aí a gente tem um susto quando é fé, a criança sabe que carro é carro, sabe? E consegue associar a imagem com a palavra. Como é que esse menino, né? Adquirir a alfabetização. A gente se surpreende. Então, assim, é muito positivo ter a imagem visual com a escrita embaixo, porque eles realmente surpreendem a gente. Que, no caso, são elementos visuais que realistas, né? Que existam e eles conseguem identificar. Isso. E, assim, que sejam também adequados ao real lá fora também. Exemplo, eu sou psicóloga, aí eu vou trabalhar emoções. Vou usar lá um joguinho de emoções. A raiva em filmes, por exemplo, no Divertidamente, ele é que cor? Vermelha. Isso. Né? Eu não posso usar um joguinho que a raiva seja lá no jogo azul. Porque não vai estar, né, codificado com o real lá fora. Então tem que fazer parte do que ela vive, do que ela experiencia lá fora, porque tem que fazer coisas que façam sentido, né? Sim, totalmente. Cores, a escrita, o apoio visual lá, as formas. Trazendo um pouquinho para a terapia ocupacional, essa pergunta que você traz de algo mais abstrato ou concreto, a gente da terapia ocupacional trabalha muito com o concreto. Vou trazer como
Exemplo, o desfalque, que é, vamos dizer, fazer o cocô no banheiro, Sim. certo? Então, seria algo que ele vivencia no dia a dia. A gente da terapia ocupacional, a gente trabalha muito com AVD e tenta trazer o mais próximo possível daquilo que é a realidade dele, certo? Então, o ideal seria um terapeuta ocupacional ir atender ele em casa, para ver onde ele faz o cocô, como é o banheiro, o que precisa utilizar. Então, seria algo muito visual, muito concreto daquilo que ele vivencia, melhor do que o abstrato. Entendi. Certo? Certo. Bacana. Certo, Isabela? Pronto. Essa foi a última pergunta dessa categoria que nós estamos agora. Aí agora vamos para a última. Que no caso é mecânicas de gamificação e reforço positivo. Vocês sabem quem é gamificação? Reforço positivo. Sim, reforço positivo. Entendeu? Aí, podemos começar? Pronto. Aí, só para dar um contexto, as perguntas a seguir são voltadas para entender como motivar o usuário, que no caso é a criança, sem causar hiperfoco prejudicial ou frustração excessiva. Entendeu? Aí, a primeira pergunta agora. Certo. A gamificação utiliza muito o conceito de reforço positivo, né? Como, por exemplo, pontos, medalhas, aplausos. Como dosar essas recompensas em um software para manter a criança engajada no aprendizado e também sem que ela desenvolva um comportamento de hiperfoco apenas na recompensa em si. Isso é uma linha muito fina, muito tênue, porque, assim, as crianças, a maioria delas, elas aprendem a maioria dos aprendizados são por meio do reforço, né, que se é dado. Dizer que uma criança aprende por punição, ela não vai adquirir aprendizado, sabe? Então, o reforço, ele é muito mais garantido de que você tenha um aprendizado adquirido do que por punição. Sim. Então, eu não vejo problema algum com medalhas, pontos. Isso. Inclusive, nas minhas sessões, eu utilizo jogos que tem essas de passar de fase, né? De ir da criança. E aí eu avalio se a criança desiste, se ela tem um perfil de desistir, né? Se ela tem um perfil ali no jogo. E não consigo, tia, não consigo, aí não quer passar de fase. Então, é importante ter os pontos, é importante ter o reforço ali no joguinho. E no caso, quando acontece isso, que ela se põe um pouco para baixo, como é que você estimula ela? Você fala da recompensa? Como é que funciona? Para ficar empenhada novamente. Perdão, desculpa. Assim, naturalmente, ela sabe que criança é muito, né? Tá em contato no celular direto. Naturalmente, ela sabe que se passar de fase, o boneco, sei lá, vai ganhar uma roupa nova, uma skin, né? Que eles falam. Isso. Naturalmente, eles sabem. Agora, se vem aí, eu não consigo, tia. Não dá pra mim. Ou então, arremessa as coisas. Eu sei. Né? Começa... Esse jogo chato, não sei o quê. Aí eu pauso. Sim. Não continuo. Porque, assim, o comportamento, eu vejo que vai evoluir ali com um pico de agressividade ou até autolesivo mesmo. A gente tem que pausar. Que no caso é a frustração, né? Isso, excessiva. porque eu não vou deixar a criança chegar no pico de comportamento estressante para desorganizar. Para quê? Isso. O meu objetivo é saber se ela quer continuar naquilo ali, identificar qual é a dificuldade, para que fora do digital eu trabalhe essa emoção dela, essa dificuldade que ela tem. Qual vai ser o meu objetivo se eu ficar continuando? Vai, vamos tentar um jogo, não sei o quê. Se ela já está ali chorando, se ela está dizendo que não consegue, para que eu vou continuar? Não vou deixar ela chegar no máximo, né, de frustração. Isso. Então a gente pausa, a gente ali gradualmente vai conversando, né, deixa 2 ou 3 sessões para trabalhar essa emoção, esse sentimento, e depois já retoma com a ferramenta de novo, com o jogo de novo. Entendi. Alguma colocação? Não. Eu vou passar para a próxima pergunta. A quinta pergunta. Qual é a melhor forma de lidar com o erro ou a perca do jogo de forma... Eu acabo de responder, não foi? Então eu vou pular essa. Com respeito, Tá. Sexta pergunta. Como equilibrar a curva de dificuldade para manter o jogo desafiador
e, ao mesmo tempo, respeitar o ritmo individual de cada criança. E aí, Sandra? Veja, como eu venho falando, a gente realmente tem que respeitar a criança. E assim, se ela der um sinal que ou não tem competência ainda para continuar naquele jogo, tanto emocional quanto cognitiva, né? Ela não está entendendo, ela não está compreendendo como é que funciona o jogo, por que o boneco é daquela cor, por que o cenário é daquele jeito, de que forma eu vou conseguir a estrelinha, a comidinha. Então, se ela não está entendendo, eu não posso continuar. Né? Ou eu vou para outro recurso, para outro joguinho com menor complexidade, para que ela consiga fazer, ou eu paro realmente. Porque se for uma demanda emocional, dela trazer que não consegue, porque não se acha competente, né, de conseguir aquilo, eu vou continuar, vou trabalhar isso aí que tá surgindo, sabe? Sim. Então, assim, veja como é importante a tecnologia, o digital, tá vendo? Muito Bastante. importante atrelado à terapia, tá sempre presente. Alguma colocação? Não. Tá certo. Isabela, tá mais para dar apoio moral a ela. Vai ser desenvolvido. Foi a também de com a sensibilidade, foi o seu, Pronto, e agora para finalizar, né, a última categoria, que no caso é o impacto clínico, pedagógico e a validação. As perguntas a seguir têm o foco em colher argumentos críticos sobre a utilidade real da tecnologia e como medir o seu sucesso. Podemos começar? Pode. Pronto. A sétima pergunta. Um dos grandes desafios no desenvolvimento de tecnologias assistivas é a generalização, que é o ato de fazer a criança aplicar na vida real o que aprendeu na tela, que a gente falou anteriormente. Que tipo de dinâmicas ou mecânicas digitais vocês acreditam que possam ajudar a criança a aplicar o que ela aprendeu no aplicativo na vida real? Como eu tinha falado antes da questão do desfraude, eu acho que tem que ser algo que tem que trazer o máximo daquilo que seja o dia a dia dentro de uma casa. Eu trago para a terapia ocupacional, já que a gente trabalha com ABD, que é atividade de vida diária. Então, a criança se vestir, a criança se alimentar sozinha, tomar banho. Então, seria algo muito visual que trouxesse o mais real possível do contexto dessas atividades, de dentro de uma casa mesmo. Não que fosse algo, vamos dizer assim, muito de desenho animado, algo assim não vai trazer muito ela para a realidade. Sim. Mas algo que fosse mais visível e parecido com O cotidiano. o cotidiano, traria mais ela para a realidade do que ela vive em casa. Entendi. Certo? E quais seriam as práticas de vocês verificarem que esse aplicativo realmente está funcionando com a criança? Uma das coisas que nós trabalhamos aqui na terapia ocupacional é treino de AVD. Onde aqui no nosso set terapêutico, a gente treina aquilo que ela vai fazer em casa. Sim. Então, ela faria no jogo, fazia o treino de AVD, que é uma das técnicas que a terapia ocupacional trabalha, e se ela conseguiu fazer no jogo e conseguiu realizar na sessão com esse treino da AVD, com certeza ela vai conseguir fazer em casa. Entendi. Certo? Agora, a próxima pergunta. Nos testes de usabilidade, quais sinais não verbais indicam a frustração ou engajamento da criança em alguma atividade que vocês fazem? Ou se não, como por exemplo, no aplicativo? Quais seriam os sinais? Sinais não verbais. Sim, não verbais. Choro. Sinais verbais? Não verbais. Não verbais. Isso. Choro. Não é? Primeiro, Tiago, antes da gente oferecer qualquer ferramenta, sabe? A gente tem que saber primeiro se essa criança, em que nível de habilidade básica ela está. Porque veja, a habilidade básica que uma criança precisa ter para engajar nisso aí, um jogo, uma tela, ela precisa ter, no mínimo, um contato visual. Aí de aproximadamente 5 segundos com o aplicador.
para depois ela ter atenção no que você vai oferecer. Então, veja, se ela não tem habilidade básica em contato visual aí, e mantém a atenção em 3 segundos com você, ela não vai nem olhar para o que você está ofertando. No caso, ela tem que criar um laço com você de conexão, né? Exatamente. Primeiro ela cria um vínculo com você, daí você avalia se ela tem essa habilidade básica de contato visual, de permanecer sentada, entendeu? Então, o que acontece no criança nível 3 de suporte? Elas têm dificuldades em habilidades básicas. Muitas delas não conseguem sentar, não conseguem manter contato visual. Então, vou ser bem sincera com vocês, se eu pegar uma tela e ficar, olha, Luquinhas, vem ver aqui, ele não vai prestar atenção em você. Ele não tem essa habilidade de prestar atenção, ele não tem essa habilidade de contato visual ainda. Então, é necessário primeiro trabalhar um pouco essa habilidade, criar um vínculo, sabe? Para depois ofertar a ferramenta. Entendeu? Sim, seria um dos critérios aí para poder oferecer uma ferramenta digital, algo de tela. Agora aí, veja, muitas crianças utilizam uma tela, né, Rinaldo? O tablet? Um tablet que é a comunicação alternativa aumentativa. São ferramentas, né? Isso aqui também é um tipo de ferramenta de comunicação alternativa aumentativa, mas de baixa tecnologia. Sim. Uma de alta tecnologia seria aquelas do tablet, que é comum, né? Sim. Seria analógico isso aqui no caso, né? Isso. Aí aqui no caso, a criança, muito comum, eu quero abrir. Aí ela faz, eu quero sair. As crianças que não têm essa vocalização utilizam isso aqui para comunicar com a gente. Entendi. No tablet já veria o sonzinho. Teria a imagem e a vozinha, né? Sim, robotizada. Reproduzindo. Eu quero abrir. E no caso, só deixando a colocação, seria até de importância para ela, de ajudar ela para ver como seria ela falando, né? O áudio, né? Exatamente. E assim, quando a gente utiliza esses tipos de tecnologia, seja de baixa, utiliza essas ferramentas, né? Analógica, seja de baixa, assim, analógica ou tablet, a gente consegue integrar ela a gente dá voz aos autistas, sabe? Sim. Então, isso é extremamente importante. A gente não anular a forma deles se comunicar. Veja como está juntinha aí as tecnologias e o mundo digital. Você já tinha visto? Não vou mentir, nunca Eu acho tinha que visto. o prompt, Tem, né? CorelWord. Assim, de baixa tecnologia. Tem uma, inclusive, também, que foi desenvolvida aqui na Universidade Federal, que é o DACA. Entendeu? E está aí sendo mundialmente estudada, mundialmente replicada. A última pergunta. Na prática clínica, quais são as maiores lacunas ou falhas que você percebe nos aplicativos atualmente que existem? E o que vocês propõem para que eles sejam mais educativos e assistivos? Então, no caso, alguns jogos que eu uso, eles só são em inglês. Aí o idioma, querendo ou não, é uma barreira. Sim. E assim, às vezes é pra gente, né? Veja, exato. Falando dessa questão do inglês, eu trabalho com algumas formas que elas, vamos para uma palavra bem popular, elas soam para fazer com que essas crianças falem o português, que é a nossa língua natal. Sim, porém, vídeos, aplicativos, trazem tudo em inglês e reforçam essa criança a falar o inglês. Aí a gente fica, olha que massa, que lindo. Ele fala inglês, ele sabe falar inglês. Só que a nossa língua natal é o português, que é o que nós deveríamos estar falando. Porém, os reforçadores incentivam mais o uso de outra língua. Isso pode gerar outra barreira, né, de comunicação para os familiares dele, o cotidiano dele, né, os ambientes que convivem. Isso, na escola ela vai pegar um lápis e ela vai dizer que é ready, entendeu? Porque aprende em vídeos, aprende na internet. Entendi. O idioma eu vejo como uma barreira. Entendi. Alguma colocação? Vai falar tudo? Bom, pessoal, então encerramos por aqui, certo? Gostaria de
agradecer pela atenção, pela disponibilidade de vocês, entendeu? E de compartilhar também sobre a rotina diária de vocês aqui, né, na Fundação, com as crianças. Se quiserem falar mais alguma coisa, mandar alguma mensagem, vocês querem? Eu achei extremamente importante a pesquisa de Tiago aqui, porque faz a gente pensar, né, a sociedade pensar, e justifica a importância de terapias, né, desenvolvidas para o TEA estarem juntos com o digital, o mundo tecnológico. E assim, a gente precisa realmente desse olhar, a gente precisa estar sempre questionando, e se fizer desse jeito? E se melhorar essa plancha? E se melhorar, né, esse jogo? E se fizer de outra forma? E se esse jogo tiver um filtro? Então, assim, é muito importante esses cursos de TI, essa pesquisa de Tiago, estar aqui pensando isso, porque eles precisam, né? E a ciência precisa crescer e o mundo precisa se atualizar, a gente precisa entender essas pessoas, né? E acompanhar a evolução do mundo, né? Exatamente. Não ficar para trás. Exatamente. E você? Não tenho muita coisa para falar, não. A única coisa que eu gostaria de dizer é de parabenizar você pela sua pesquisa. Obrigado. Estamos aqui para lhe ajudar, certo? Sim. Sei que o tempo da gente é curto, é corrido, a gente tem uma vida que é aqui, é em outro, e eu ainda dou aula na faculdade à noite também. Mas se um dia tivesse um tempo de ir na turma, de sentar, fazer uma roda de conversa, porque às vezes sua dúvida não é a dúvida do outro, o outro pode ter uma dúvida diferente, e estamos aí abertos para isso. Porque tem tópicos, né, que a gente quer falar que às vezes, né, tá fora do roteiro, e uma coisa mais aberta seria. Entendi. Mas foi ótimo. Estamos tá? aqui, Parabéns. a gente chamaria uma fono, uma psicopedagoga, porque como trabalhamos numa equipe interdisciplinar, não vou dizer multi, porque eu trabalho muito nas minhas turmas, quando eu dou aula, a diferença de multi para inter, você sabe? Não. Pode explicar? É interessante. Então, quando trabalhamos de uma forma multidisciplinar, cada um na sua salinha, vem, faz o seu trabalho e vai embora. Sim. Já quando a gente trabalha de uma forma inter, está cada um na sua salinha, porém eu vou, discuto com ela, é um caso que eu atendo, que ela atende também. Na próxima sessão a gente atende junto, porque ela trabalha as emoções, eu vou trabalhar a questão de alimentação, de AVD, a gente chama fono, chama a psicopedagoga, a gente trabalha de uma forma inter. Todo mundo unido em prol de um objetivo com aquele paciente. Já multi é cada um na sua salinha, cada um atende, não conversa, não discute, vai embora, chá e acabou. E assim não funciona, né? Que nós estamos trabalhando com seres O vivos. inter é mais positivo. Entendi. Certo? Entendi, certo.